Olá, queridos amigos, muito bem-vindos aqui ao canal Apocalipse Oficial. Nesse momento nós vamos dar sequência, então, ao estudo do livro O Grande Conflito. Chegamos aqui já no capítulo 21, que tem por título A Causa da Degradação Atual. E o texto para a nossa meditação encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 3, e os versos 4 e 5. Diz assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse é um dos capítulos talvez mais duros que nós já meditamos até agora durante essa série. Tá? Lembre-se que nós estamos falando aqui do contexto de 1844, quando Guilherme Miller ali, através do movimento millerita, que pregava a volta de Jesus, a segunda volta de Cristo, à Terra. E nós estamos estudando os assuntos aqui, fazendo uma resenha do livro dentro desse contexto. Entendam que Miller ele não tinha o objetivo de converter ninguém a nenhuma igreja específica. Ele, na verdade, quando ele estava pregando sobre a doutrina do Segundo Advento, na verdade ele pensava em beneficiar todas as igrejas. Ele queria, na verdade, que as pessoas se convertessem a Deus, entendessem que o juízo delas estava próximo, que Jesus Cristo voltaria, e com isso, então, elas pudessem se converter a Deus. Ele não queria que as pessoas, ele não queria formar nenhuma igreja. Acontece que em torno de 1844, dizem os historiadores que viveram nessa época, notou-se um declínio moral nas igrejas dos Estados Unidos como nunca havia sido visto, presenciado desde a fundação da nação. E o que estava acontecendo é que, devido à prosperidade temporal, as pessoas estavam prosperando, os Estados Unidos era uma nação pujante, economicamente falando, de vitórias, estava aumentando esse espírito de mundanismo dentro da igreja, uma apatia estava tomando conta, e as igrejas, infelizmente, estavam se degenerando lamentavelmente. Ellen White comenta sobre isso no livro, as páginas 377 e 378. Preste bastante atenção. As trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas não à retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens, onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente. Ali a igreja se envolve em trevas, esfriam a fé e o amor, entram a separação e a discórdia. As trevas espirituais, portanto, que inundaram as igrejas americanas e de todo o protestantismo em torno de 1844, que estava por volta de 1844 acontecendo. As trevas espirituais que caem sobre nações, igrejas e indivíduos, ela diz que é por rejeitar a luz divina. Ela diz que onde a mensagem de Deus é desdenhada, tratada levianamente, como se não fosse algo importante, ali então o que acontece? A igreja, as nações, os indivíduos entram em trevas. Esfria o amor e acontece o quê? A separação e a discórdia. A mensagem de Apocalipse 14, que é a mensagem pregada nos dias atuais, ela tem o objetivo de despertar para um juízo iminente e destina-se basicamente a separar o professo povo de Deus das influências corruptoras do mundo. Veja que o título do capítulo em que estamos estudando hoje é A Causa da Degradação Atual. É claro, isso foi escrito na época de Ellen White, mas ela escreveu isso muito tempo depois de 1844. Portanto, ela tinha uma clara percepção de que as trevas morais, as trevas espirituais ainda estavam nas igrejas protestantes. E por que a Bíblia fala de forma tão dura contra esse protestantismo apostatado, contra essa Babilônia espiritual, essa confusão religiosa que existe hoje? Tanto o livro do Apocalipse, como a Bíblia de forma geral, tratando Babilônia como algo espiritual. Por que a Bíblia trata isso de forma tão dura? Porque Babilônia cometeu um adultério. Adultério espiritual é quando ela quebra os votos com Cristo, quando ela se divorcia das doutrinas que eram ensinadas por Cristo. E as igrejas hoje estão ensinando algo muitas vezes diferente daquilo que Cristo ensinou.
Ellen White diz assim na página 383, comentando sobre esse divórcio e sobre a dureza que a Bíblia trata a Babilônia espiritual. Ela diz assim, ó, caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. O desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar a amizade foi a razão da destruição, da maldição e ruína de Israel. E qual foi a origem dessa grande apostasia presenciada lá no cristianismo primitivo? Quando Cristo ensinou suas doutrinas, os apóstolos, os discípulos, eles estavam firmes naquilo, pregando a doutrina de Cristo, você percebe isso lá no livro de Atos, mas poucos anos depois, como nós já estudamos ao longo de todo esse período que estamos aqui meditando, nós vimos que o cristianismo acabou se afastando, se conformando com outras práticas. E qual foi a razão, qual foi a origem? Ellen White diz na página 384 o seguinte: conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. Lembre-se a história lá de Constantino, no ano 321. Por que Constantino emitiu aquele decreto obrigando os cristãos a guardarem o domingo como dia santo? Porque ele queria a amizade dos pagãos, ele queria trazer os adoradores do sol para dentro da igreja. Então ele baixou as normas da igreja, ele se conformou com as práticas do paganismo e o que aconteceu? Apostasia. E agora prestem atenção nessa frase. Ellen White diz assim, falando sobre a igreja primitiva, que eles se conformaram com as práticas do paganismo. Ela diz o seguinte: não tem se repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Que meditação profunda que temos que fazer aqui, irmãos. Se somos líderes de igreja, se somos membros de igreja, temos que olhar para dentro da nossa igreja, não é para as outras, não. Não fique preocupado com as outras, não. Será que a sua igreja, os seus pastores, a doutrina que a tua igreja prega, a prática dos membros da sua igreja, Ellen White diz, não tem se repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Muito sério isso. Por isso que eu falei, esse capítulo aqui é um dos mais duros que a gente já estudou até agora. A primitiva simplicidade desapareceu e um mundanismo invadiu a igreja, as igrejas. Irmãos, ela diz na página 386 o seguinte: professar uma religião tornou-se moda no mundo. Você sabe que não há muito tempo atrás, né? Se você ia fazer uma conversa, que a gente brinca, né? Fala que é uma conversa de previsão do tempo, né? Aquela conversa que não leva a lugar nenhum, assim, só para introduzir a conversa. E aí, será que vai chover? Nossa, tá calor hoje, né? Tá frio, e aí? Então, aquela conversa. Quando você começar a desenrolar essa conversa, normalmente, assim, se você estava no meio de homens, eles perguntavam: e aí, que time você torce? E aí, o que você gosta? Tal. Hoje não. Hoje você está conversando, a pessoa: que igreja que você é? Qual a sua igreja? Sabe por quê? Porque professar uma religião tornou-se moda. É moda isso. Hoje as pessoas falam assim de religião como se fosse algo muito básico, normal, que não exigisse mudança, conversão. Hoje quase não existe uma linha de separação entre religiosos e irreligiosos. O espírito de condescendência com o mundo, irmãos, está a invadir a igreja por toda a cristandade. Prestem bastante atenção nessa frase, que é dita na página 388, talvez uma das mais tremendas que nós ouvimos até agora. Ela diz o seguinte: os verdadeiros justos estão desaparecendo da terra e ninguém leva isto a sério. Olha, irmãos, que tremendo! Os verdadeiros justos estão desaparecendo da terra e parece que ninguém está levando isso a sério. Religiosos e irreligiosos parece que são as mesmas pessoas. Você olha um cristão e você olha um mundano, você não vê diferença no falar, no vestir, no comer, no se portar, na forma como trata os outros. E ela diz que as pessoas justas estão desaparecendo da terra. É difícil você achar uma pessoa justa hoje e parece que ninguém está levando isso a sério. Parece que está tudo bem, parece que está tudo normal. Mas, irmãos, chegará um tempo, ela diz na página 390, e esse tempo eu creio que é hoje. Tempo virá em que os que amam a Deus, acima de tudo, não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando
a eficácia dela. Chegará esse tempo, ela diz, tempo virá. E eu creio que nós chegamos nesse tempo. Um tempo de sair de Babilônia espiritual, não importa onde Babilônia espiritual esteja. Se Babilônia espiritual é a tua igreja, saia da tua igreja e venha para o professo povo de Deus. Esse é o convite que eu faço para você nesse momento. Se a tua igreja está em apostasia, vamos dizer assim, se Babilônia está ali no meio, saia você de Babilônia. Babilônia não precisa estar em você. Seja você o reformador, seja você o reavivado, seja você o que anime, que volte a estudar a Bíblia, a orar e etc. Percebam que no texto para a nossa meditação, na conclusão do texto para a nossa meditação, que propositadamente eu não citei, quando Paulo está dando ali conselhos a Timóteo, ele diz que as pessoas seriam mais amigas dos prazeres que amigas de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Na conclusão desse verso, Paulo diz o seguinte, olha, foge também destes. Os que negam a eficácia. Os que se dizem amigos de Deus, mas na verdade são amigos do mundo. Que estão em Babilônia espiritual, foge desses. Paulo dá o conselho a Timóteo. Agora, esse fugir não é uma fuga no sentido de nunca mais ter contato, porque Cristo falou que nós temos que estar no mundo, mas não ser do mundo. Não fazer as mesmas coisas que eles fazem. Esse é o grande problema hoje, queridos, que eu percebo no cristianismo. O problema e o grande desafio do cristianismo. Confundir, ter que evangelizar, trazer as pessoas para Cristo com baixar a guarda, rebaixar a norma, deixar a doutrina de lado. Esse é o grande problema. Precisamos trazer os jovens para a igreja. O que a gente faz então? Baixa a norma, rebaixa as doutrinas. Aí os jovens vêm para a igreja. Vem mundanismo. Não estou falando que os jovens são mundanos, hein? Por favor. Não é nada disso. Eu estou usando exemplo porque o jovem é um grande desafio para todas as igrejas. Mas não é dos jovens especificamente que eu estou citando. Mas esse é um afã de você trazer as pessoas para Cristo e você rebaixa as normas, você esquece as doutrinas. Queridos, não precisa ir muito longe. Reflita em você. Você que é adventista ou você que não é adventista. Lembra da igreja há 10, 15, 20 ou até 30 anos atrás. Lembra como era? Pensa aí, medita. E como é hoje? As pessoas se vestem igual? Ah, Eduardo, mas você está querendo ser retrógrado. Você está querendo que as pessoas se vistam como lá na época de Ellen White? Não. Não, nada disso. Mas será que a norma da igreja hoje é a mesma norma de 10 anos, 15, 20 anos atrás? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente rebaixou. E hoje existe um movimento muito forte, que é o ecumenismo, que tomou conta de todas as igrejas, dizendo que você não pode pregar doutrina, você não pode falar de pecado, você tem que deixar as pessoas virem a Cristo como elas estão e permanecerem como elas estão. Não. Nós cremos que as pessoas têm que vir a Cristo como elas estão, só que não podem ficar do mesmo jeito. E para isso nós precisamos manter a norma no nível. Ser cristão, o sarrafo é lá no alto mesmo, não é embaixo. Não é fácil ser cristão. Cristo falou que não falou que é fácil ser cristão. Ser cristão é nadar contra a maré. A maré está indo para baixo, você está nadando para cima. As influências corruptoras do mundo estão tentando dominar a sua vida, invadir tua casa, invadir tua igreja, tua família, destruir tua casa. E o que você faz? Luta contra isso. É fácil fazer isso? É fácil com televisão lutando contra a mídia, afastando as crianças, os adolescentes da igreja? Não é nada fácil e Cristo não falou que seria fácil. Mas baixar a norma nunca será objeto de vitória para o cristão. O que nós precisamos hoje, de verdade, é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, do cristianismo primitivo, que assinalava a vida daqueles apóstolos, daqueles cristãos que não tinham medo. Eles davam a vida a favor do evangelho. É isso que nós precisamos hoje. E esse é o objetivo desse vídeo, que ele alcance o seu coração, que a causa da degradação atual hoje é ter baixado a norma, deixado que o mundanismo invadisse a igreja. Isso não precisa acontecer na sua vida e nem na minha vida. E esse é o apelo que eu faço para você nesse momento. Que a palavra de Deus seja objeto de estudo a cada dia no seu lar. Que você se conforme com as normas descritas na Bíblia, nas Escrituras, e não com aquilo que estão tentando impor, que o mundo está tentando impor. Que a tua vida seja reavivada, que o Espírito Santo seja derramado sobre você. É o meu desejo e a minha oração nesse momento. Te vejo em breve
no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até lá!